Olá pessoal, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Vamos falar no vídeo de hoje sobre liberdade de expressão logo após essa breve vinheta. Quando tratamos de liberdade de expressão, temos que nos remontar a, ao que a fundamenta primordialmente. A liberdade de expressão, como entendemos na composição social e cultural no Ocidente, dista exatamente daquilo que foi desenvolvido na Grécia Antiga, em Atenas, principalmente com a democracia e a ideia de voto direto e tomada de decisões direta por parte dos cidadãos. Não mais apenas por um monarca infalível, mas a tomada de decisão passaria por deliberações e participação daqueles que seriam afetados por aquelas decisões. Pois bem, a democracia ateniense cai, mas a ideia não some, fica retida e, posteriormente, com a modernidade e o Renascimento e o Iluminismo, essas ideias são trazidas de volta à baila, de modo que agora a defesa da participação das pessoas na tomada de decisão, no questionamento à monarquia absolutista, à infalibilidade dos reis, à tomada de decisão unilateral, ressurge, e agora de forma mais elaborada, a ideia de liberdade de expressão de as pessoas para escolherem os representantes, visto que a ideia de república vinha cada vez mais fortemente, com a gradual queda de monarquias, e assim, portanto, a necessidade de defender a liberdade de expressão para que as decisões pudessem ser tomadas e as escolhas pudessem vir a ser feitas. Novamente, com a ideia de democracia, agora não mais direta, representativa, mas, de qualquer modo, esse princípio mostrou-se inevitável, indissociável do exercício e da praxe democrática. Muito bem. Dito isso, o que acontece é que a liberdade de expressão passou a ser questionada mediante aqueles que vinham de um viés ah, progressista e viram que as ideias relacionadas à luta de classes de Marx foram colocadas em descrédito com o fracasso da União Soviética e de nações que seguiram a orientação socialista durante a Guerra Fria e fizeram então uma revisão da mentalidade do que seria ser de esquerda, colocando então ah, no centro da discussão uma nova luta de classes, mas não classe relacionada à renda, mas agora a características das pessoas. Então, aquela oposição que todos nós bem sabemos, de brancos e negros, homens e mulheres, pessoas que tinham uma inclinação sexual diferente daquela que seria a mais normativa. Então, tudo isso foi colocado na baila por teóricos e pessoas das humanidades em geral, e essas teses foram levadas para o meio então acadêmico, jornalístico e fizeram parte, e ainda fazem parte da discussão pública. Muito bem. Sob tal premissa, a liberdade de expressão foi colocada em xeque. Não mais vale agora a liberdade de pensar e falar. Não vale mais agora o dissenso amplo e restrito, por exemplo, no meio acadêmico. Não. Agora você deve seguir dogmáticas específicas. Então, nós vemos aqui que uma tese secular radicalmente defendida, que é a liberdade de expressão, pode ser colocada em xeque, ou em descrédito, ou ser relativizada, como foi
nesse contexto. No entanto, há um outro caminho por questionamento dessa tese. O questionamento a essa tese, ou a essa tese não, a esse princípio da liberdade de expressão, veio justamente na oposição a aqueles que questionaram a liberdade de expressão inicialmente. Então, o questionamento à liberdade de expressão inicial se dava na questão de sinalização de virtudes, do identitarismo e de teses estruturalistas e pós-estruturalistas. Muito bem. A oposição a isso foi exatamente aquilo que tem sido veiculado no tempo presente por grupos políticos que não são de esquerda, e há uma oposição à liberdade de expressão desse outro grupo, no sentido de que algumas teses desses que relativizaram a liberdade de expressão inicialmente levaram a coisas loucas. Quando pensamos, por exemplo, em transativismo e a amplitude que isso tomou, ou, na verdade, algumas defesas que foram feitas por pessoas desse grupo, por exemplo. A oposição, então, à liberdade para alguns grupos progressistas poderem falarem abertamente sobre qualquer coisa, ou a defesa de alguns grupos progressistas ou de esquerda à violência política no discurso ou até na prática, fez com que os grupos que não fossem de esquerda, que sempre valorizaram, pelo menos algumas vertentes, né, sempre valorizaram a liberdade de expressão restrita, agora colocam isso em xeque. Aqui no Brasil, existem aqueles que questionam a liberdade de expressão, principalmente no que tange a defesa por parte de artistas e formadores de opinião do crime organizado. E existem aqueles que se opõem a essa possibilidade, a fazer alusão a isso. E os que estão se opondo são grupos à direita. Muito bem. Então, vamos fechar isso. Nós entendemos, com base nessas discussões e nessas ponderações, que a liberdade de expressão como dogma secular, amplamente defendido, pode ser, sim, colocado em xeque, em descrédito. E hoje a liberdade de expressão não é mais o que era ou o que se dizia que ela deveria ser há 10 a 15 anos atrás. As coisas mudaram e tendem a mudar. Eu sempre serei partidário da liberdade de expressão e da liberdade de expressão bem ampla. Mas talvez dentro do debate político isso tenha ou venha a ser colocado sob pressão e revisado. Eu diria que desafios ou novidades podem acontecer em breve, muito em breve, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Então fiquemos atentos a isso e pensemos nisso. Se você gostou desse vídeo, continue por aqui. Haverá mais vídeos, hoje ainda e nos próximos dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.